falar de saúde mental, de saúde. Então, eu tenho uma interface com a educação desde um bom tempo e, claro, tenho uma interface também com a área de saúde, mas sempre pensando numa perspectiva não da doença mental, que essa é óbvia, não é? É chocante, é cotidiana, está aí no dia a dia de todo mundo e, eventualmente, em alguns momentos, ela se torna dramática. Quer dizer, a doença em si, ela está no humano desde sempre. A mortalidade está aí, a finitude está aí colocada, por mais que isso às vezes nos impressione, nos choque, nos surpreenda, mas o fato é que eu vou tentar conversar aqui mais numa perspectiva da saúde, saúde enquanto um conjunto de recursos para a nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar. Longe daquela ideia clássica de que saúde é ausência de doença ou saúde é o silêncio dos órgãos. Silêncio dos órgãos, vocês já tiveram atividade ontem, é muito próprio do defunto, não é? Silêncio, silêncio mesmo, é coisa de cadáver. Mesmo assim, o cadáver está sujeito a alguns barulhos ou a alguns ataques, não é? Bom, o fato é que nesse momento aí de pandemia, eu gostaria de começar com uma parábola que faz parte de um livro chamado Psicologia e Dilema Humano, de Rollo May, que é um autor lá da época da Guerra Fria, enfim, do pós-guerra, tal. Era um psicólogo, psicanalista, muito preocupado com as questões da liberdade. E ele escreve uma parábola muito interessante que eu vou compartilhar agora. A parábola é O Homem que Foi Colocado numa Gaiola, 1967. Então, nós temos um soberano de um país que acaba de participar de uma reunião, de uma recepção diplomática, ele se retira da reunião, vai até um gabinete ao lado e, cansado das suas tarefas, do seu cotidiano, ele começa a observar um homem que passava em frente ao palácio. E ele se põe a imaginar como é que seria a existência desse homem normal, ordinário, não é? Cidadão de classe média. Como é que seria a vida desse homem? Como é que seria o retorno dele para casa? Como é que ele beijaria, cumprimentaria sua mulher? Se tomaria um banho, se vai ao jantar? E se vai perguntar pelas crianças, como é que foram as crianças, como é que estão as crianças, talvez leia um jornal ou assista um jornal, quem sabe hoje veja aí os seus e-mails ou suas redes sociais, não é? Quem sabe hoje seja o dia de uma relação sexual com a sua mulher, quem sabe isso possa acontecer ou não, não se sabe, da disposição de cada um. E em seguida ele vai dormir, e, ao acordar, ele pensa na agenda de trabalho e segue para mais um dia. Bom, claro que a qualidade de vida e o bem-estar foram substituídos pelo dever de ganhar o pão de cada dia. E o rei indaga como é que deve ser a vida desse cidadão comum, não é? E o que seria desse homem se ele fosse colocado numa gaiola? O rei ficou muito curioso, não é? Com essa perspectiva de saber como é que seria a vida de um humano colocado numa gaiola. Dito e feito, ele providenciou uma jaula do zoológico da cidade e chamou um psicólogo para avaliar o experimento. O psicólogo estava encarregado de aplicar os seus testes, o seu instrumental e observar as reações desse homem ao confinamento. Então, num primeiro momento em que esse homem é colocado na gaiola, ele fica perplexo, desorientado, não sabe muito bem o que se passa, não é? A consciência ficou um pouco obnubilada, perdida, mas pouco a pouco ele recupera a orientação e pergunta ao psicólogo: por que razão fui preso? Não é?
eu tenho que ir trabalhar, não posso chegar atrasado, tenho minhas obrigações. O psicólogo explica que foi ordem do soberano. O homem protesta com veemência. Como? Isso não é possível, é contra a lei, doutores, advogados, isso é contra a lei, é injusto. Eu tenho meu direito de ir e vir, de realizar a minha rotina. O homem exalava, transpirava ódio, espumava, né? Por todos os seus orifícios do corpo, essa raiva extrema. Continua reclamando com muita energia. E o rei diariamente passava para acompanhar o experimento também. O rei estava gostando dessa história. E ele protestava diretamente ao rei sobre essa situação. E o que o rei respondia para ele quando ele reclamava? Você está bem alimentado, tem uma boa cama e não precisa trabalhar. E o tempo vai se passando e o homem continua reclamando, continua muito, enfim, insatisfeito com a situação. E o rei começa a usar uma expressão chave: estamos cuidando de você. Por que reclamas? O psicólogo vai notando que o comportamento do homem começa a sofrer algumas mudanças, ele vai falando menos, vai ficando mais tristonho, mais apático, mas quando o rei foge, claro que ele ainda mostra no olhar algum ódio, algum ressentimento, alguma indignação ainda se observa nesse homem. Pouco a pouco, esse homem começa a pensar: será que é verdade o que o rei diz, que ele está cuidando de mim? Não é? E passa a discutir isso com o psicólogo. Se há alguma utilidade em dar alimento e abrigo e tirar o arbítrio de uma pessoa, retirar o seu arbítrio. E a situação era muito interessante nesse Big Brother e começou a juntar gente, inclusive estudantes, pesquisadores, e ao receber estudantes e pesquisadores, tratava as pessoas com cordialidade, começou a dizer que escolheu viver desse jeito. Aquela velha história, né? As uvas estão muito maduras, muito gostosas, mas eu não consigo alcançá-las, então eu digo que elas estão verdes, a boa e velha racionalização. Enumera os ganhos de ser cuidado pelo soberano e, além de tudo, ele tinha um personal psicólogo, ele tinha um psicólogo à disposição o tempo todo. Pouco a pouco, esse homem deixa de se referir à sua identidade, a usar o eu, começa a aceitar a situação, a apatia vai devastando a sua personalidade, as suas funções cognitivas, afetivas, a sua lucidez e consciência, a cronicidade e o embotamento dos afetos vão tomando conta desse homem. Aí o psicólogo tem que fazer o relatório e ele vai ter alguma dificuldade em fazer esse relatório no primeiro momento, porque ele sente que algo de fundamental desse cidadão foi perdido. Não é? Bom, então nós temos aí claramente o tema da liberdade, o tema do ódio, do ressentimento, a vitalidade que esse ódio pode trazer, mas também a destruição que esse ódio pode trazer quando esse ódio não é canalizado em nenhuma saída mais construtiva. E como o nosso tema é liberdade, como o professor Sérgio gosta muito do Fernando Pessoa, eu, por acaso, encontrei um poema breve do Fernando Pessoa, na forma do heterônimo Álvaro de Campos, que ele diz assim: olha aí, pessoal, a liberdade, sim, a liberdade, a verdadeira liberdade, pensar sem desejos nem convicções, ser dono de si mesmo, sem influência de romances,
existir sem Freud, nem aeroplanos, sem cabarés, nem na alma, sem velocidades, nem só cansaço, a liberdade do vagar, do pensamento são, do amor às coisas naturais. Então, minha gente, pensando nisso tudo e pensando no nosso Guimarães Rosa, principalmente no Grande Sertão Veredas, que eu chamo de Grande Sertão Psicopatológico e as Veredas da Saúde, há sempre uma tendência na área de saúde mental, os profissionais em geral, os psiquistas, não é? Há sempre uma tendência de querer o bem das pessoas. E o Guimarães Rosa, que era médico de formação, antes de ser diplomata e escritor, ele diz coisas interessantíssimas no Grande Sertão Veredas, que tem a ver com o momento que a gente vive agora. E no momento que a gente sempre viveu na humanidade. Ele diz que viver é muito perigoso. É e não é. Depende, claro, da circunstância de cada um. Agora, querer o bem do outro com demais força, de um certo jeito, pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. Dessa tendência, dar conselhos, associar psicólogo, psiquiatra, não é, professor, com conselheiros, às vezes é algo muito perigoso, porque isso significa incapacitar a capacidade do outro, a possibilidade do outro ter a sua própria liberdade de pensar, sentir e agir, não é? Pode significar uma intromissão. E aí eu penso que nós estamos num momento, claro, que a mortalidade está em pauta, a incerteza está na pauta, agora já vai havendo uma certa acomodação, uma certa rotina, acho que a incerteza inicial foi maior, pouco a pouco, embora a gente não tenha muito conhecimento, não é, desse novo ser que está aí, desse vírus e dessa doença, mas a gente já está se acomodando, principalmente quem não teve nenhuma tragédia próxima, nenhum efeito mais direto. Então, parece que o perigo já ficou virtual, ficou distante e tal. É um perigo mais teórico, mais telescópico. Não é? E aí eu me lembrei da arrogância humana, que é muito diferente do orgulho, não é? Que é outro elemento que tira a liberdade de si e do outro. A arrogância humana, ela vem de longe, não é? Acho que uma primeira grande vaidade humana, uma vaidade desproporcional à sua condição, todos sabem que é o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar. Até a gente chegar no heliocentrismo não foi nada simples. Uma outra arrogância é a gente se pensar como uma espécie muito diferenciada e negar a evolução das espécies e como a gente está relacionado com tantas outras espécies de vida. É a teoria da evolução. E, por último, a psicanálise, com o seu Freud, nos lembra que nós somos estranhos. Há um estranho em nós, há um estrangeiro, há um esquisito, há um desconhecido em nós e que age em nós, não é? Que é o tal do inconsciente.